O São Paulo vinha já de 2 títulos brasileiros, estava ganhando muita coisa, e o São Paulo tinha uma rivalidade muito grande com o Palmeiras. Essa rivalidade, inclusive, foi intensificada com o retorno do Denilson, com o Luxemburgo puxando alguns jogadores como o Kleber Gladiador, por exemplo, que tinha saído do São Paulo e tinha pegado um ódio mortal do São Paulo, apesar de ter sido formado lá, porque ele não queria ter sido vendido, ele se sentiu obrigado. O São Paulo, na época, vendeu o Kleber por um valor muito alto para a Ucrânia, acho que era Dinamo de Kiev, se eu não me engano, e o São Paulo pegou essa grana e formou aquele time de 2004. O Kleber saiu, foi revelado em 2003, né, explodiu em 2003. Em 2004, São Paulo formou um grande time, que foi a base do time de 2005, mas ele nunca esqueceu isso, ele sempre ficou puto. Mas o do Kleber conta no outro dia. E aí o Luxemburgo conseguiu pegar esses jogadores, o São Paulo e o Palmeiras se enfrentaram na semifinal do Campeonato Paulista, o São Paulo ganhou o primeiro jogo 2-0 no Morumbi, e o Luxemburgo, ele motivava o time, fazia um monte de coisa, e naquela semana o Parque Antártico ele ainda não estava liberado para ter o jogo no Parque Antártico com relação ao Corpo de Bombeiros, porque o Parque Antártico era um estádio já mais antigo, não tinha muitas condições preparadas para fazer tudo, mas a Federação Paulista, não sei porque cargas d'água naquele momento, o São Paulo brigou, teve um laudo do Corpo de Bombeiros, o Palmeiras apresentou um outro laudo do Corpo de Bombeiros, foi uma briga gigantesca, eu sei que acabou. No final das contas, o Palmeiras conseguiu mandar o jogo no Parque Antártica. E no jogo do Parque Antártica, antes da partida, eu não sei se a maioria sabe, mas é só mais uma pimenta para que você, São Paulino imbecil, idiota, que protege o Palmeiras, ou que acha que tem que fazer qualquer coisa do Palmeiras contra nós, os caras do Palmeiras foram lá e jogaram uma bomba, ou melhor, jogaram um gás de pimenta dentro do vestiário do São Paulo, só no vestiário do São Paulo. Antes da partida, todos passaram mal. Muricy, Adriano Imperador, todo o time do São Paulo passou mal. Todo o time do São Paulo passou mal. O jogo, ao invés de ser adiado, eles não adiaram o jogo, porque eu tinha compromisso de Libertadores, tinha compromisso de outros campeonatos e podia impactar no calendário naquela época. Hoje, se acontecesse isso, eu acho que a repercussão seria outra. Mesmo o Juvenal tentou interferir naquele momento, não conseguiu bloquear o início da partida. O São Paulo acabou tendo que entrar dentro do campo, mesmo com os jogadores vomitando, com o olho lacrimejando, passando mal, tendo ânsia de vômito. O São Paulo foi obrigado a entrar no campo, a moral da história. O São Paulo tomou o placar de volta, o Palmeiras eliminou o São Paulo, com o São Paulo completamente combalido, porque tinha tacado o gás dentro do vestiário. Um time completamente covarde, nojento, sujo, como foi ao longo da história toda. Então você, vou repetir, que protege esse time, você que protege essa instituição, uma instituição que, ao longo da história, sempre distorceu os fatos, como já tentaram dizer que o São Paulo tentou roubar o Parque Antártica, que tentaram salvar o São Paulo da falência, como eles sempre tentam inventar um monte de coisa, como insistem, por exemplo, que o São Paulo... questões de calendário do ano de 90 com relação a isso, ou ficam insistindo em um monte de assuntos, como, por exemplo, o que sempre surge, que o São Paulo, na época da guerra, tentou isso, tentou aquilo. É a instituição que se vitimiza, é a instituição que se exalta, mas é a instituição que o sonho deles sempre foi, sempre será, ser o São Paulo. Tudo que eles querem na vida é ser o São Paulo. Então, esse ódio, essa mácula, essas coisas todas dele, é assim. Os caras tacaram gás de pimenta dentro do vestiário do São Paulo para conseguir ganhar um jogo do São Paulo no Paulista 2008. Paulista 2008, este que eles venceram. Tá? Paulista 2008, este que eles venceram. O Denilson que comenta, eu já fiz um bastidor aqui sobre ele, ele na época estava super com raiva do São Paulo, se posicionou muito mal com o São Paulo. Beleza, ele é formado na base, ele fala do São Paulo, ele tem um carinho, agora ele já botou isso no passado, já perdoou o coração, não sei o quê, mas naquela época o Denilson tinha uma postura nojenta com o São Paulo também. Uma postura horrível com o São Paulo também. Ah, você está falando uma coisa por exemplo. Não, pega aí o histórico das coisas que ele falou, pega aí a raiva que ele sempre nutriu pelo São Paulo, inclusive começou a exaltar o Palmeiras durante muitos anos, porque ele ficou com uma birra, uma raiva do São Paulo gigantesca. Tem muito São Paulo que fala para mim, eu acho o Denilson mais palmeirense do que São Paulino. E por conta do jeito que ele se posicionou e do jeito que ele sempre comandou. Hoje atenuou, hoje amenizou, hoje ele se aproximou do São Paulo, hoje a coisa... os panos quentes entraram. Do mesmo jeito que o Muricy também reagiu péssimo quando foi demitido em 2009,
e acabou assumindo o Palmeiras, falou besteira lá também. Entendo, o ser humano ele acaba agindo e tendo atitudes erradas no final das contas. Ele acaba agindo por impulso, ele chega num outro time, ele se posiciona. O próprio Ceni não falou coisas que incomodou a torcida quando ele foi pro Flamengo? Enfim, a história aqui não é de polemização, a história é para lembrar vocês de coisas que eu vou elencar mais, mas eu quis relembrar esse episódio do Gás do Palmeiras para aqueles que acham que tem que falar alguma coisa de positivo do Palmeiras ou colocar coisas boas contra eles, para lembrar vocês que os jogadores do São Paulo sofreram um atentado dentro do estádio do Palmeiras, que os jogadores do Palmeiras se vitimizaram no episódio do Campeonato Paulista no passado, que o Palmeiras esculachou o São Paulo quando tinha a questão do camarote para poder colocar no Allianz Parque, que a Leila, quando, mesmo bem com o Júlio Casares, tentou dar uma sacaneada nas redes sociais, tirou foto, as pessoas printaram, depois apagou. Eles sempre querem atingir o São Paulo de alguma forma, sempre querem prevalecer e colocar alguma coisa com relação ao São Paulo. Então, usa seu cérebro e antes de você querer colocar sua raiva para o seu dirigente primeiro, você primeiro briga pelo São Paulo, defende o São Paulo, protege o São Paulo, depois que terminou com o Palmeiras, com o palmeirense, ou com quem está atacando o São Paulo, ou seja, quem for de dentro do clube, aí depois você vai lá e fala sobre as coisas de dentro do São Paulo. É total direito seu, critica, xinga o Casares, fala com o Belmonte, mas antes, amigo, antes você se posiciona contra quem está atacando o São Paulo, principalmente contra um time que já cometeu um atentado contra o São Paulo. Ninguém lembra, ninguém fala disso. Mas você que é mais jovem, você que não lembra, você que deixou no passado e tinha esse esquecimento, lembre-se, o São Paulo foi atacado, sofreu um atentado dentro do estádio do Palmeiras, o jogo aconteceu, o São Paulo foi prejudicado e ninguém nunca veio a público pedir uma desculpa ou falar absolutamente nada sobre isso. E é assim que a banda toca, é assim que os caras agem, é assim que essa instituição, ao longo da história inteira, se comportou. Eles inventam título, conseguiram títulos por fax, em títulos que eles têm 2 campeonatos brasileiros no mesmo ano, sempre em cima de questões imundas, nefastas, eles conseguem sobressair e o São Paulino aceita esse tipo de comportamento.